Boa noite, amigos. Nós estamos em Florianópolis, Santa Catarina, no ICEF, Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. A reunião é ao vivo, hoje é 22 de julho de 2011. Para iniciar nossa reunião, preparando o ambiente, vou solicitar ao Carlos Salinas, para fazer a abertura da reunião. Vamos agradecer a espiritualidade, o conhecimento, pela sua companhia, solicitar a sua inspiração, para que nos ajude a tratar os assuntos que hoje analisaremos, para que se tornem produtivos, que se tornem esclarecedores e que nos permita aqui, a uma hora, sair mais leves, mais preparados, mais comunicados com os objetivos do amor universal. Assim sendo, abrimos a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós temos hoje alguns convidados, são trabalhadores do ICEF no setor de atendimento fraterno. Existem outros trabalhadores também, né? Nós temos a Helena, a Rita, né? Isso, Rita, exatamente. Cláudia, né? Então não é uma atividade tipicamente masculina, como parece, né? Mas hoje está representada dessa forma, né? Bem, nós temos aqui já algumas perguntas enviadas, mas lembrando que os presentes perguntem à vontade, que a equipe vai dialogando, respondendo, e o pessoal da internet também questiona à vontade. O tema hoje é sobre atendimento fraterno. Qual seria a primeira questão que nós teríamos lá? Adriana? O que é o atendimento fraterno? Bom, é uma pergunta bastante lógica, né? Então, o que é o atendimento fraterno? Luciana. Seu microfone. Está com o som do outro lado, né? Boa noite. Uma pergunta que é bem abrangente. Através do tempo, onde a gente começa a entender um pouquinho esses mecanismos são as leis naturais, a gente começa a ver a importância de alguém que esteja à disposição de estender uma mão, de dar um sorriso, de mostrar um sentimento de receptividade, onde muitas vezes não temos na nossa casa, eu diria ainda não temos nas nossas casas, no nosso trabalho, nas nossas vidas. Esta atividade, uma das atividades que particularmente eu acho uma das mais importantes, seria uma porta maravilhosa que as casas espíritas oferecem, e outras religiões, outras cidades também fazem atendimentos parecidos. Eu entendo como se fosse uma das mais importantes trabalhos, mais bonitos trabalhos, porque o atendimento fraterno basicamente é saber ouvir. Ter condições de ouvir. Esse ter condições de ouvir é você utilizar tanto a simpatia no primeiro contato com quem venha te pedir uma informação, um esclarecimento, que na verdade, na prática, nós notamos que na maioria dos casos já está dentro de cada um, para não dizer em todos os casos. E saber utilizar da empatia, que é se colocar no lugar, nas condições de quem vem pedir esta ajuda. Então eu vejo assim, concluindo, o atendimento fraterno é saber ouvir, é saber abrir o coração para alguém que naquele momento está precisando da sua ajuda, e saber que nós não somos grandes o bastante para se acharmos que amanhã nós não poderemos estar do outro lado daquela cadeira. Então, quando
Com certeza. Eu começaria dessa forma. Salinas, tá? O Luciano colocou muito bem. Você teria algum adendo assim, a acrescentar, só para dinamizar? Como o Luciano falou, o assunto é bem amplo, né? E resumiu muito bem a condição que se tem, né, dentro desse ambiente de atendimento, né? Quem atende realmente tem que, normalmente tem uma postura de ouvir, né, de ouvir fraternalmente, né, se colocando no lugar de quem está trazendo uma dificuldade, trazendo uma dúvida, trazendo uma angústia, né, uma situação. E dentro desse saber ouvir, entender que não há fórmulas mágicas, né? Não se dá uma receita com uma solução, né? O que se fornece nesse momento é, em grande parte, com sensibilidade do atendente, quem está ouvindo, né? A pessoa que está se aproximando, basicamente ter a condição de explicar talvez um outro lado da situação que está se aproximando. Normalmente toda situação tem um outro lado. Nesse aspecto, né, a doutrina espírita tem uma análise muito prática, né, das situações. E é isso, né, que torna o atendimento fraterno de uma casa espírita talvez um pouco diferente, né? Ele tende a ser mais prático no sentido de mostrar uma análise, uma ótica da situação que está trazendo a pessoa bastante real, né? Bastante ao alcance do irmão que está se aproximando, né? Então, esse eu diria assim que é o plus, né, que poderia se dar num atendimento numa casa espírita, né, que é esse saber ouvir, ter essa empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, ter um trato assim leve, simpático, sem cerimônia, sem rituais, nada disso, muito pelo contrário, uma conversa tranquila. E a questão de esclarecer desde uma ótica do que a doutrina espírita explica, né, dentro da situação que está acontecendo com a pessoa. Então, esse eu diria que é o ponto que todo atendimento fraterno de uma casa espírita, né, tem como padrão, né? Ok. Tem uma próxima pergunta. O Norton gostaria de fazer um complemento ou passando para a questão seguinte? Fique à vontade. Só reforçando o final do Salinas, de que sempre a orientação é dentro da doutrina espírita, né? Que ela nos explica, né, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Então, é sempre nessa lógica que nós vamos conversar a respeito daquela dúvida, daquele questionamento, de quem vem para o atendimento fraterno, né? Exatamente. Exatamente. Então, é o seguinte, próxima questão que tem. Quando o público também, na hora que quiser movimentar, gente, fiquem à vontade, tá? O que nós temos anotado aí? Como deve ser o preparo do ambiente antes do atendimento? Certo. Então, a questão se refere como deve ser o preparo do ambiente, do local onde se faz o atendimento fraterno, né? E porque existem casas espíritas que têm vários compartimentos, outras não têm. Por exemplo, lá na Austrália, como nós tivemos com nossos grandes amigos dos Anjos, a Conceição, né? A Ana Lidon lá na Austrália, então eles alugam uma sala 2 vezes por semana. Essa tem uma sala e uma antessala e um banheiro. Então todo o centro espírita funciona nessa sala, nessa antessala e no banheiro que tem. Então, evidentemente, que o atendimento fraterno tem que ter um jogo de cintura, de adaptação, né? E assim por diante, né? Em outros países também existe assim, nós somos um centro, o Cyril Crux em Londres, por exemplo, que
que de manhã e de tarde funciona uma loja de roupas usadas, um brechó. De noite eles guardam tudo, empilham tudo, trancam tudo lá em cima e viram um centro espírita à noite. E são 2 salas também, só, entende? 2 salinhas e banheiro. Tá? Então, Sir William Crookes, né? Imagina que Sir William Crookes, meu Deus, Sir William Crookes, né? Em Londres, né? Mas é uma coisa pequenininha, cabe no máximo 50 pessoas, apertadinho mesmo, entende? O centro todo cabe, né? Mas é um trabalho excelente, um pessoal maravilhoso, entende? Então existem situações. Mas falando do ambiente, né? Falando do ambiente, como é que se faz assim? Bom, quem desejar começar pode falar com o microfone bem perto. Nós aqui na casa nós temos 2 salas disponíveis. É feito tudo dentro da maior privacidade, tudo com ética, da maior ética possível. Está longe do microfone. Todo o assunto, uma vez encerrado, né, é feito com toda a privacidade, enfim. Toda tranquilidade, de preferência, uma pessoa, vamos dizer, adianta vir mãe e filho e tal, de preferência um, depois o outro. É que eu falo bastante com ele. Então, e claro que dentro do preparo inicial, nós sempre começamos com a oração, nossa conexão com a espiritualidade e tal, o que em todos os trabalhos da casa são feitos, né? Nossa conexão, é evidente que nós temos que estar preparados para isso, né? Organizados, né? Sempre atualizado dentro da doutrina espírita, sempre se atualizando, enfim, seria isso o começo. Está perfeito. E nesse esquema de preparo, como eu disse, o que você diria, como se faria um preparo, Salinas? Como todo trabalho, há sempre uma assistência, né, com mentores, com nossa espiritualidade que envolve todo o trabalho em casa espírita, né? Então, antes do início do trabalho, há uma reunião da equipe que faz uma prece mais ou menos parecido com o que fizemos aqui no início da reunião, e onde se cria essa sintonia. Feito isso, nós temos a recepção, né, que é onde aguardamos as pessoas chegarem, e na medida que vão chegando, vão sendo, como o Norton falou, vão sendo conduzidos a uma sala privada, onde acontece a conversa. Nós, particularmente, nós não levamos registros, nós não levamos assim anotações das pessoas que são atendidas, né? Por uma questão de privacidade e tranquilidade. Segurança, né? Segurança e tal, né? Então, já cogitamos essa possibilidade até para dimensionar o trabalho, quantas pessoas, quantos trabalhadores são necessários, então chegamos à conclusão que é melhor não levar esse tipo de anotações. Você cria um ambiente de conforto e termina a reunião, a pessoa sai e termina o trabalho. Quando termina o horário, você faz uma prece de encerramento e conclui o tempo, né, do atendimento fraterno. Basicamente esse o preparo. O cuidado tem a ver com o preparo do ambiente e de nós mesmos como atendentes, né, para que na hora tenhamos as melhores inspirações, digamos assim, né? Estejamos mais conectados. Exatamente, o microfone. É interessante acrescentar que, como o Dr. Ricardo falou no início, o local em si, ele é montado, ele é adaptado de acordo com as necessidades, né? Mas é muito importante que esse local não seja aleatório e em casas. Por quê? Porque nem sempre a estrutura de uma residência, de um trabalho até, seja um local para você trabalhar essas energias. Então, assim, é bom sempre lembrar que o lugar ideal é um lugar que se pressupõe ter equilíbrio, como uma casa espírita, né? Uma casa espírita de confiança. Então, é bom sempre lembrar que o atendimento fraterno, conversar com um amigo, não existe lugar, obviamente. Mas o trabalho
em sequência, para pessoas que precisam vir com energias, às vezes, em desequilíbrio, o ideal sempre seria uma casa espírita. Então, só pra... Certo. Que já tem as suas dificuldades naturais, como todo lugar tem, né? Mas tudo bem, é isso aí. Sim, já tem pergunta da internet do Ricardo Carlos, de São Lourenço, Minas Gerais. Muito bem-vindo, Carlos São Lourenço. Ele está perguntando se, boa noite, né, a todos, o atendimento fraterno já atendeu alguma pessoa de outra religião? Também já teve casos de obsessão, por exemplo? Então, são duas questões. Se já atendeu pessoa de outra religião e se houve casos de obsessão. Muito bem. O que é que vocês colocariam aí? Fique à vontade. Não quer falar? Ô, Luciano? Começa? Então tá. Então vai lá para o Luciano. Não, vamos lá. Tira o microfone aqui, não. Melhor. Bom, a gente realmente não pergunta se é de outra religião, certo? Interessante. Uma coisa, às vezes, a gente pergunta se tem algum conhecimento espírita para a gente saber até onde que pode levar a resposta, até onde que te pode levar a entender, tá, né? Se tu vai de maneira bem simples, mais devagar, já pode, né? Então, essa é uma questão. É claro que surgem N problemas que independem da religião. Vêm pessoas muito angustiosas, vêm pessoas tendências a suicídio, vêm pessoas N tipo, e outras com dúvidas sobre a doutrina. Então é bem amplo a gama, né? Então para nós também não depende de você estar respondendo, para quem está respondendo. Nós estamos dando a nossa orientação dentro da doutrina espírita. Então, a princípio, eu vejo. E o Luciano e Salinas, vocês têm entendido pessoas de outras religiões também? Assim como o Renato falou, a gente não tenta dar muita ênfase, mas através de alguns minutos ouvindo, a gente nota até que ponto essa pessoa está interagindo com o espiritismo, ou que ela tem algumas ligações católicas e outras religiões, né? Sim. Então, na verdade, a gente vai se adaptando, porque todos temos várias religiões já na nossa história de vida. Então, a gente vai se adaptando de acordo com... A gente aprende a se adaptar. Mas, assim, eu diria que a ênfase não seria saber que religião a pessoa segue, sabe? E basicamente é isso. Tem uma outra questão ali que o Carlos de São Lourenço colocou. Se já atenderam pessoas onde foi notada que estaria sob uma influência obsessiva. Bom, agora, como proceder, o que dizer, é muito interessante. Mas a primeira parte da pergunta é a seguinte: Já. Não? Tá. Então, eu conversando com outras pessoas do atendimento fraterno, Helena, né, etc., eles colocam que já aconteceram pessoas que se observam que têm um acompanhamento obsessivo. Sim. Então, a primeira parte da resposta ao Salinas, ao Carlos é sim. O Carlos também, né? Agora vem uma questão que é extremamente importante. Como se fala, se fala, o que se fala, né? Eu acho que isso é um detalhe extremamente importante, né? Vamos então equacionar esse lado esse adendo à questão do Carlos de São Lourenço. Bom, quem foi voluntário? Vamos lá. Como já falamos no início, não há uma receita de bolo, né? Então, falamos também, né? A questão é necessário ter uma empatia, ou seja, temos que entender qual a situação que existe do outro lado. Não a gente não tem um carimbo, tem uma obsessão e procede de uma determinada forma. Sim. Em um processo obsessivo temos a pessoa que está na nossa frente e temos o entorno espiritual que está vinculado a essa pessoa. Às vezes, dependendo da gravidade do caso, da intensidade do processo obsessivo, às vezes você não consegue nem conversar com a pessoa. Tende a ter um diálogo, não mediunizado, mas um diálogo
mais do que com a própria pessoa que está na nossa frente, com a entidade espiritual que está grudada, né? Acoplada. Então, assim, isso se faz de forma muito sutil, você não está num processo em que está mediunizando ou fazendo um tratamento mediúnico. Olha, o Fabrício falou, Salinas colocou algo, assim, isso se faz de uma forma muito sutil. E isso é extremamente importante. Extremamente importante. Até a gente pode dizer depois em que consiste essa sutileza. Certo? Tem que ser extremamente discreto nisso aí. Certo? Porque ali não é lugar para show, não é lugar para nada disso, não é lugar, entende? Tem que ser extremamente sutil e discreto. Depois a gente pode detalhar isso aí. Bom, vocês acrescentariam algo? Não? Troquei aqui e perdi o fio. Tá bom, não tem importância. Eu falei? Então, tá, o José Ricardo de Florianópolis. Sim, amigo. Como se constata a obsessão? Existe uma lista de itens americanos que pode ser uma verificação ao olho sem mediunidade, ou necessita-se ter uma sensibilidade na evolução? Bom, ou precisa ser evidente para isso? Eu diria que não há uma forma clara de diagnosticar, porque faz um checklist e se atendeu esses requisitos é uma obsessão. Não é assim, não. Mas produto da observação, você vai descartando, né, na conversa com a pessoa, se o fio do relato da pessoa faz um sentido, se de repente tem uma conversa paralela que não faz sentido, se sai do foco. Então você vai, se tem reações muito efusivas, assim, de um segundo para outro. Então são situações, um choro assim compulsivo, assim, sem um motivo naquele momento. Enfim, são situações que saem do normal, saem do comum. Então aí você não vai concluir imediatamente, né, mas começa a ter uma primeira suspeita. Aí você vai conversando, vai analisando a situação e vai chegando às vezes à conclusão de que realmente pode haver um componente obsessivo. Você não fala isso para a pessoa, não. Detalhe, a gente não fala isso para a pessoa, depois explica por quê. Porque se houver uma situação e suspeitarmos que há um processo obsessivo, obviamente a pessoa está fragilizada, né? Então, possivelmente sem o conhecimento, sem o sustento necessário, você não precisa criar esse alarme, né? Então, há mecanismos que a casa espírita tem, eventualmente, para tratar a obsessão, um tratamento específico dessa obsessão, que pode ser encaminhado, né, se for o caso. Mas, vamos dizer assim, é produto mais da observação e de reações que saem do comum, né? Por exemplo, ideia fixa. A pessoa tem uma ideia absurdamente fixa. Isso. É um dado muito suspeito de obsessão. A pessoa diz, eu faço coisas que no fundo eu não admito, não sei por que eu faço isso. É uma outra característica, entende? Então, na conversa, porque se leva um determinado tempo, às vezes 1 hora até, conversando com a pessoa. Então, na sequência, o entrevistador, pela experiência, pela prática, ele não precisa ser evidente, não é necessário. Se for melhor, mas não é necessário. Entende? Até a vida é boa até que não seja, porque aí desenvolve o raciocínio, desenvolve a percepção, né? É bem melhor até. Então, a gente vai concluindo e, em função disso que se observa, às vezes está se conversando, a pessoa pensa que está conversando com ela e ela está intermediando o espírito, não está nem sabendo disso e você está conversando diretamente com o espírito obsessor. Entende? E depois a gente vai dar sequência sobre isso ainda, né? Fora essa definição de o que é obsessão, é bem interessante deixar bem clara, né? Exato, é importante, o Luciano lembrou algo bem importante, né? Definir o que é obsessão. Tem muitas definições.
Uma delas é o seguinte: é uma ação persistente, mental, de uma pessoa sobre outra. Pode ser de um espírito encarnado para um pobre de um espírito desencarnado lá em cima, daqui para lá, atrapalhando ele. Pode ser de lá para cá, que é mais comum, que se refere às obsessões. Pode ser entre marido e mulher, pode ser entre marido e pai e filho, entende? Ou seja, controle, domínio, etc. Então há uma constrição mental. Então tem vários tipos de obsessão. Mas, em resumo, é uma ação mental persistente, não ocasional. Persistente de uma mente sobre outra, e onde uma se sente dominada pela outra e deixa de ter liberdade de ação e tal. Enfim, então em resumo é isso. Em resumo é isso aí. O microfone lá para ela, senão o Carlos São Lourenço não consegue te ouvir lá. Tem pessoas com maior tendência a serem obsediadas do que outras? Devolve o microfone. Então tá, fique à vontade. Depois eu vou voltar para o atendimento fraterno, mas vamos lá. Quer falar? A tendência é o resultado de como estamos naquele momento, naquela situação da nossa vida. Nós somos usinas de energia. Eu diria que nós somos transceptores. Aparelhos que transmitem, aparelhos que recebem energia. Sendo dessa forma, como estamos transmitindo essas energias, também estamos dando condições que consigamos ser enxergados. Então, você estando em determinados momentos, em determinadas situações desequilibrado, por exemplo, você sim tem tendência de conseguir atrair um obsessor. Obsessor, a gente tem o costume de dizer: eu estou mal porque determinado espírito me deixou assim. Na maioria das vezes, a gente nota que é totalmente ao contrário. Por quê? Porque nós primeiro nos desequilibramos, mudamos a nossa psicosfera e aí sim abrimos sintonia com pessoas que venham até nós nos obsediar. Ou seja, hipervalorizar os nossos problemas, e se naquele momento a gente não consegue buscar ajuda através de um atendimento fraterno, através de um amigo que estenda a mão, tudo torna-se a potencializar. É isso. Só antes de passar a palavra para você, é o seguinte: então, não se diz à pessoa que ela está em processo obsessivo. Agora, imagine só se fosse o contrário. Há muitos lugares até que chegam e dizem assim: não, o que acontece com você é que você tem um processo obsessivo, tem um espírito com você. A pessoa fica apavorada, certo? Não dorme, fica em pânico, ou não acredita, entende? Então não é produtivo, não é produtivo. Se é um trabalhador espírita, médio, há muito tempo, mesmo assim, tem que ser muito sutil, cuidar dos pensamentos, das ideias, das energias, etc, etc. Não é prudente, não é delicado, não é seguro colocar essa informação. Olha, esse é um processo obsessivo, porque muitas vezes o atendente, aqui graças a Deus não há esse problema, mas em alguns lugares os atendentes, por inexperiência, por falta de outra pessoa, eles veem, detectam e você tem uma obsessão, ou seja, matei a charada, fiz o diagnóstico e tal, né? Então, ajudei a pessoa. Não, a pessoa vai ficar apavorada, em pânico, assustada, né? Vai imaginar 1000 coisas, não dorme com a luz apagada, enfim, porque o espírito vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal, porque está obsediando. Então, a prudência manda que não se diga, se dê as orientações, e a pessoa foi ali pedir orientação, deve seguir as orientações. Você queria colocar algo? Sim, está bem o microfone, cara. Tem continuidade esse atendimento num dia só, ou retorna várias vezes nas próximas semanas? Como é que funciona isso? Olha, vejam só a questão aí. Norton, o seguinte, ela perguntou se esse atendimento fraterno tem uma sequência. Deixa eu ajuda ele no microfone, hein? Aí ele libera a mão dele, tá? Ele disse que não é italiano, não sei porquê. Então tá. Então, Norton, é uma vez só, tem sequência, não tem sequência? Normalmente
é uma vez só. É claro que se a pessoa pretender uma segunda, terceira, ou até trocar de pessoa, isso é livre, né? Mas normalmente ocorre uma vez. Mas nada impede que uma próstata e tal, lá, porque não pode haver uma dependência, né? Não pode haver uma dependência. Tem que a pessoa tem que agir, né? A pessoa tem que agir, tem que mudar para fazer a sua parte, né? Eu até agregaria que na verdade também tem muitos casos em que as pessoas voltam, né? O que não há é essa volta como se fosse uma sequência sistemática. É um estímulo, né? Para que a pessoa fique voltando. Cria uma dependência. Se abre a porta para a pessoa volte todas as vezes que quiser, mas provavelmente numa próxima visita vai encontrar um outro trabalhador, né? Possivelmente vai comentar, eu já estive semana passada ou mês passado e tal, mas qual a situação nesse momento, o que está acontecendo, e se parte do momento atual, né? Sempre não há uma sequência sistemática. Só para entender por que pode encontrar um outro atendente, porque nós a cada semana nós nos revezamos. Nós temos uma escala. E também ao natural seria numa determinada quinta-feira um outro grupo, né? Mas o pessoal que está acostumado a trabalhar com isso, claro. Exato. A gente fez algumas reuniões e justamente para até evitar um desses problemas vínculo, né? A gente chegou à conclusão que seria melhor a cada semana ter um grupo diferente para poder evitar esse tipo de situação. Doutor Ricardo, tem várias perguntas na internet. Então vamos lá. Tem a Mariana, que é a trabalhadora da casa também, que está em Lages com a mãe dela, e pedindo para informar também os horários que tem o atendimento fraterno aqui no Centro Espírita, que é interessante. Então tá. Concordamos que o atendimento fraterno é de suma importância num grupo espírita. Como sugestão, poderiam dizer os dias e horários que acontecem? Abraço a todos e parabéns pelo programa. Mariana e Miriam. Salinas, pode dizer os horários? Claro, são 2 dias, né, aqui no ICEF. Segundas-feiras, que aí tem um atendimento com reserva de horário, né, agendado, né, agora mudou para 7 a 8, e quintas-feiras, aí é por ordem de chegada, de 6 às 7 da tarde. Né? Então são os 2 horários, são 2 vezes por semana que tem atendimento fraterno aqui no 6 às 7 da noite, né? Da noite. Em Argentina. Tá, da internet, tem mais alguma questão aí? Tem mais, doutor Ricardo. Tem a Sara de Fortaleza. Pergunta: como vocês agem quando uma pessoa fica mediunizada no atendimento fraterno? Então tá. Então vamos começar a abordar essa questão. Será que está quente lá em Fortaleza ou está frio lá, né? Luciano, você quer começar? Já pegasse uma situação assim ou ainda não? Não totalmente fora. Assim, mas nota que as pessoas elas chegam a estar tão intensamente emocionadas que elas estão no limiar. Então, eu costumo se a pessoa quer chorar, a gente dá maior liberdade, porque tudo isso são modos, como eu disse no início, que muitas pessoas não conseguem extravasar, ou precisam apenas, né, extravasar certas energias que não conseguem, às vezes, do lado do companheiro, do amigo, do irmão, e encontram pessoas que estão aptas a estar nessa posição naquele determinado momento. Então, assim, quando começa a acontecer o sistema, aqui na nossa casa, pelo menos, com a minha pequena experiência, dando a condição da pessoa extravasar, passar toda aquele através de uma conversa, logo a gente nota que o equilíbrio em termos volta. Então, assim, nos meus atendimentos, eu nunca passei por uma fase dessa ascendente, sempre descendente, ou seja, foi a um pico e depois a gente notou que
aquilo foi harmonizando até o ponto de conseguirmos voltar à conversa. Então, Sim. Você já pegou alguma situação assim? Estava tentando lembrar, que mediunizasse assim, não. Não no atendimento fraterno. Basicamente o encaminhamento seria, vamos dizer assim, de relaxamento, né? E encaminhamento da entidade que estiver se manifestando. Se a pessoa mediunizou naquele momento... mentalmente, né? Depende, estamos falando mediunizando. Se a pessoa está mediunizada mesmo, tá completamente, falando, então, não estágio que você falou, no caso, né? Estou entendendo por esse lado. Aí tem que haver um encaminhamento da entidade para eventualmente ser recebida em um outro momento, numa outra situação, e terminando esse processo, eventualmente fazer um esclarecimento, né, para a própria pessoa, ver como ela se sente, se está esclarecida, se está assustada, e tem que partir para atender a própria pessoa. Aí tem N experiências que podem estar por trás da pessoa, né? Então, se assustou, se compreendeu, enfim. Né? Porque existem duas situações bem diferentes, né, Norton? Uma delas é como o Luciano colocou, ele não fica estimulando isso, ele procura fazer um encaminhamento mental quando é possível para a entidade, certo? Procura atender a pessoa ali e não dá muita, digamos assim, valorização para aquela manifestação mediúnica. Agora, outra situação está perfeita. A outra situação que o Salinas abordou. A pessoa chega e começa a falar diferente, diz, eu sou o avô dele, eu sou a ex-namorada dele, entende? E é uma mulher que está falando e está entrevistando um homem, então não tem como ignorar, já é outra situação, né? Então aí o que o Salinas disse, então nesse caso tem que se dirigir diretamente à querida amiga, à querida irmã, etc. Aí não tem jeito, aí tem que falar com o espírito mesmo e fazer um encaminhamento. Agora, isso não é comum, não se estimula isso, né? De forma nenhuma não é o local para isso, mas é um acidente que pode acontecer, né, se a pessoa estiver nessa situação. Algo a acrescentar, Norton? Deixamos. Não? Só um caso específico que aconteceu comigo, a pessoa viva porque escutava vozes e tal, né? Sim. E durante a conversa, então, ela foi dizendo isso, quer dizer, está um pouco influenciada, né? Mas já de bom, agora estou conversando contigo, então vamos ver e tal, quer dizer, volta, né? Para a pessoa, né? Só assim, um caso assim que aconteceu. Certo. Eu tive um N caso, né? Ok. Bem, mais uma questão de lá? Tem mais perguntas, doutor Ricardo. Certo. O atendimento fraterno é atendimento psicológico? Essa é uma questão. Começamos com o Norton lá. Segura o microfone para o Norton, ele fica bem à vontade de movimentar as mãos dele. Atendimento psicológico é com psicólogo, com psiquiatra, né? Aqui é atendimento fraterno, doutrina espírita. Né? A pessoa que vem, que já está se tratando, deve continuar se tratando. Quem não está se tratando, como psicóloga, orientamos sempre a fazer essas consultas, fazer esse acompanhamento. Né? E eles estudaram especificamente isso. Nós estudamos as doutrinas, cada um, né? O que nós podemos, nós auxiliamos de alguma forma, né? Orientando, tal, tudo dentro da visão espírita. Exato. Psicólogo, tratamento psicológico é lá no consultório do psicólogo ou de um psiquiatra. Algo a acrescentar? Não. Eu acho que está preto no branco, né? Preto no branco. Muito bem, vamos adiante. Tem mais perguntas. Quer que eu faça? Seguinte. O Carlos de São Lourenço, Minas Gerais. Pergunte quais os espíritos que mais ajudam nos trabalhos, aqueles que se identificaram, habitam em colônias, ou os planetas, ou mesmo na Terra. Os espíritos estão ajudando, no caso, o atendimento fraterno? Essa é a questão? Se existem alguns espíritos que ajudam no atendimento fraterno. Bom, então tá. Não há uma falange, vamos dizer assim, especial, não.
Há uma equipe que não se manifesta, não se faz presente, não... E não se faz presente ostensivamente. Ostensivamente, você não se mostra, né, naquele momento. Então, um sentimento, né, da equipe espiritual dentro da casa espírita, mas não há alguém específico, né, presente ostensivamente naquele momento. Então, há uma equipe, mas nós não vemos. Né? Mas é interessante lembrar que, para concluir a pergunta também, que onde existe um grupo material, sempre existe um grupo na área espiritual. E normalmente forma-se lá e o trabalho através de nós, da nossa energia favorável, nós acabamos tendo energeticamente disponíveis e fazemos parte desses grupos que trabalham nas casas. Então, não é que seja uma cópia, mas não seria perfeito se uns se esforçasse aqui e não tivesse outros para dar os subsídios, e vice-versa. Mas como tudo sempre é perfeito, a gente que não enxerga dessa forma ainda, então sempre tem uma equipe para todas as equipes que trabalham paralelamente. Ok. Quando alguém de vocês quiser acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade, né? Ah, pois não. Passa o microfonezinho lá para ela lá. Gente, eu vou ter que providenciar o microfone. Está nos planos, né? Quer sentar na frente, né? Não, tudo bem, tudo bem. Quando a gente conversa com um amigo, sei lá, no MSN, e ele está te colocando angústias, e você vai confortando ele, respondendo por óticas que você já entende, né? Sobre, por exemplo, uma doença grave, e aí você dizer que, assim, que o ideal é não se rebelar, a pessoa sofre, chora, não queria estar doente, mas que aquilo faz parte de um processo, e que o quanto se ela buscar ficar bem espiritualmente, isso vai ajudar. Certo. Quando você está conversando assim, você está correndo o risco de estar fazendo um atendimento fraterno onde não devia, do jeito que, mesmo não querendo, assim, só querendo ajudar, mas não formalizar o atendimento. Olha, se todas as pessoas fizessem, cometessem esse erro, o mundo seria muito melhor, né? Então, realmente não é... Você ter a disposição de ajudar alguém, né, o próximo, né, eu diria que é uma atitude ótima, fantástica. Está muito bem, está correndo um sério risco de ajudar alguém e é muito bem-vindo essa ajuda. Por isso até falamos antes, atendimento fraterno é o nome do trabalho que existe na Casa Espírita, que tem todo um processo, tem um horário para acontecer e tal. Fora daqui, somos seres humanos, pessoas comuns, e se alguém nos pede ajuda, temos a nossa, vamos dizer assim, obrigação moral de tentar ajudar alguém. Então é muito bem-vindo, seja MSN, seja na esquina de uma rua, ajude, porque é muito bem-vindo, sim. Agora, se uma equipe médica vai fazer uma cirurgia, se ela se concentrar e pedir auxílio à espiritualidade, vai ser muito positivo. Se você está no MSN ajudando alguém, também é bom fazer uma sintonia com um astral superior, com as energias cósmicas ligadas ao amor, ao bem, à sabedoria, etc. Uma prece. De preferência não decorada, mas, ou pode, no caso, fazer, mas estabelecendo uma sintonia clara, pedindo auxílio. Isso é algo que se faz quando vai dar aula no colégio, quando faz cirurgia, ou quando está conversando com alguém, uma coisa séria e importante. Tá? Então, embora não seja o atendimento fraterno clássico, qualquer trabalho que se faça positivo, é bom solicitar auxílio. Tá? Ok? Muito bem. Temos mais alguma questão aí? Tem sim. Qual o livro que se indicaria para alguém trabalhar em atendimento fraterno? Ei, Norton. Aí. Tá focando.
O atendimento fraterno é do projeto Manuel Filomeno de Miranda. É de uma equipe de 3 médiuns lá da Mansão do Caminho, que trabalham lá com o Divaldo Pereira Franco, que eles editaram alguns livros, alguns assuntos, orientações, do tipo reuniões mediúnicas, terapia pelos passos, desobsessão, alguns livros que eles editaram, né, esses 3 médicos, claro, sob supervisão do Divaldo Pereira Franco, né? Então essa seria Joana de Anjos. Então esse livro é o nosso livro de cabeceira para atendimento fraterno. E o livro pequeno, objetivo, bem objetivo, bem orientado. Bem didático. Exatamente. Esse livro, inclusive, foi levado de presente lá para Nova Zelândia e para a Austrália, quando nós de ICEF e a Helena tivemos lá, fazendo palestras, e ela fez uma mesinha redonda com o pessoal assim, sobre atendimento fraterno. Eles escrevaram perguntas e tal. E ela levou o livro e depois deixou de presente. Olha, dá uma recapitulada depois aqui no livro, né? Então é o mesmo livro que nós usamos aqui, né? Como uma referência. O resto é conhecimento doutrinário, conhecimento da doutrina espírita, como o Norton disse muito bem. Muito bem, vamos ver que outras questões nós teríamos aí. Pode fazer uma pergunta? Pode-se atender em dupla 2 atendentes ao mesmo tempo? Olha, então essa é uma questão interessante. Se pode fazer atendimento individual ou se é possível se atender em dupla. Então, vamos ver o que é que vocês colocam. O Luciano. A pergunta é em dupla... De atendentes. De atendentes. É um procedimento que em algumas casas é executado, é feito dessa forma. A gente já, em algumas reuniões que a gente fez no grupo, né, a gente, em alguns livros também, as casas adotam esse sistema. Se for perguntar para o Luciano, o Luciano se colocando no lugar do atendente, repito, o Luciano se colocando no lugar do atendente. Do atendente mesmo, né? Do atendente do trabalhador, tá? Certo. Não teria grandes problemas, mas no lugar do atendido, isso, se colocarmos, muitas vezes pode criar uma certa inibição, uma certa falta de tranquilidade por ter 2 pessoas nos ouvindo. Então, assim, por fator de reunião do grupo das quintas-feiras, nós achamos que preferimos adotar justamente o sistema de um atendente para uma pessoa. Algo a acrescentar? Não. Sim. Só no meu caso, aqui no mesmo dia, eu e minha esposa, a gente faz, a gente deixa a critério da pessoa, se tem mais liberdade de querer falar com ela, ou uma questão de se sentir mais livre, mais aberto para de repente o assunto falar mais com mulher. Exato. Às vezes tem mulheres que querem falar com mulheres, ou homens que não gostariam de falar com uma mulher, enfim, são questões pessoais. E também existem questões específicas de lugares. Tem certas casas espíritas que ficam em lugares bastante perigosos, assim, em termos de núcleos populacionais, de pessoas marginalizadas, né? Ambientes que por perto existe muita droga, muita violência, né? Por exemplo, a Mansão do Caminho do Divaldo hoje é uma cidade, né? Mas ela começou, ficava no meio de um ambiente complicadíssimo, era terrível o ambiente quando foi fundada a Mansão do Caminho. Então, era um ambiente assim, tão violento, que o chefe das gangues, no começo, isso faz não sei quantos anos, 50 anos, não sei quanto tempo faz isso, ele foi procurar o Divaldo e disse o seguinte: vim lhe dizer aqui que o senhor é bem-vindo e nós vamos lhe dar proteção. Ele disse: muito obrigado. Mais uma, muito obrigado. Então, eu não sei como é que é o atendimento fraterno lá na Mansão do Caminho, não sei, não estou afirmando. Mas em situações do gênero, às vezes, até por segurança, 2 atendentes é mais seguro do que um só. Então, são casos específicos que podem ser feitos. Agora, isso que o Luciano falou é muito interessante. Às vezes a pessoa sente mais à vontade com uma pessoa só conversando, porque com 2 ouvindo, às vezes ela fica um pouco mais inibida, né, Luciano? Então, é um detalhe mas é possível, sim, fazer, dependendo da pessoa, né?
E tem gente até que gosta, não, o meu problema familiar tinha um casal, hipoteticamente lá, a Rita, a esposa dele, do norte e o norte. Então eu gostaria, então, não há nenhum problema, né? Certo? Então existe essa flexibilidade, assim, né? Pois não, passa o telefone para o telefone. Alô? Ricardo. Bom, o trabalhador, ele tem também fazer um trabalho de proteção, para que ele não absorva aquilo, não se sensibilize assim, com as dores do próximo e até acabe assumindo um pouco de carga. Como é que é isso para vocês? Pode. Desde que o Luciano segure o microfone. Bom, nós que também estamos acostumados em trabalho mediúnico, então a gente já está preparado, acostumado, a quando terminou aquela conversa, é evidente que você dedica tudo, a empatia, tenta, né, toda a sensibilidade colocar. Mas uma vez ali, a gente pega, sai. Morre o assunto. Esquece. Assim como tu disse, que é tudo dentro de uma ética, que nem eu com minha esposa não se conversamos a respeito. Saiu, acabou, terminou. Então, para nós, é fácil. A gente vai adquirindo isso, né? Vai trabalho mediúnico. Termina um caso, começa outro e tal, e depois de morrer, trabalha outro. Então, eu vejo assim, uma coisa para nós é simples isso. Uma disciplina, né? É uma disciplina. Não sei o que outros colegas querem completar. Basicamente o desligamento da situação, aliás, não se ligar à situação, né, é importante, né, porque senão você provavelmente termina indo junto, né? Você, em vez de se tornar alguém que está ajudando a outra pessoa, está se somando à dor, né? Então, isso não ajuda ninguém. Aí vem em encontro aquilo que a gente falou no início, que o lugar onde é feito o atendimento, normalmente já vai criar uma proteção, uma barreira energética, e a tendência é que essas energias sejam transmutadas e absorvidas. Isso. Já no lugar público, isso se torna, às vezes, a baforada que a pessoa, às vezes, faz em cima de você. Exato. Realmente pode te atingir. E até, por um outro lado, a pessoa que vem ao encontro, seja qual for a situação, ela precisa desse equilíbrio. Você não pode entrar num campo diferente. Precisa alguém que puxe, né, ao entendimento, ao esclarecimento, uma outra visão. Então, precisa de alguém que tenha esse equilíbrio, que não absorva aquilo que está eventualmente trazendo, né? Então, é uma questão importante. 2 exemplos. Um cirurgião que vai atender uma criança acidentada, toda machucada, tem 2 opções. Ele fica chorando com pena dos pais e a criança morre, ou ele calcula que técnica vai usar e faz a cirurgia na criança e dá os pontos na criança. Eu prefiro a segunda opção. Se o atendente, ele abre o emocional, ele abre o chakra gástrico, manipura, como dizem os orientais, abre o chakra gástrico, como a gente chama de plexo solar. Plexo solar é no corpo físico, outra coisa. Então, abre o chakra gástrico, ou chakra umbilical, e ele absorve energias por ali do sofrimento da pessoa, desestabilizaria. Agora, ele tem que trabalhar com o chakra cardíaco, com o sentimento, e com o coronário, com a inteligência e com o sentimento, mas não abrir a emoção, porque ele se abre a emoção, ele abre o chakra gástrico e ele começa a puxar a energia da pessoa. É o que o Salinas falou, ele tem que estar junto, orientando e não entrando no sofrimento da pessoa. Tá? É bem diferente essa questão. Tá? Essa sim é a postura para que o processo seja que ele entre em sintonia com os mentores e tenha as intuições para poder dar as orientações corretas. Tá? Então, seria isso. Mas como você aprende isso? A não abrir o chakra? Como se aprende, né? Vocês querem comentar? Não quer falar? Pode ser. Basicamente,
primeiro, como todo preparo, né? Há muita teoria. Primeiro se aprende com outros que já fazem, já fizeram, e prática, né? É você vivenciando aquele processo com tudo aquilo que estudou antes. É prática. Eu diria que não há nada, né, que termine substituindo essa hora do vamos ver, né? É um exercício. É um exercício. E você vê que com um certo tempo, além do próprio preparo, há uma psicosfera muito grande, é um preparo muito grande, você tem muito subsídio, né? Então, já orar e é um momento, um lugar muito preparado, então você termina tendo as ferramentas, né, para administrar as situações. Nada vai aparecer que você não tenha as ferramentas para de alguma forma atender. Só para acrescentar é que a gente fica com a consciência tranquila, porque orientou da melhor forma possível. Agora depende da pessoa agir ou não. Então a parte da gente acabou tranquilo mesmo. Foi o melhor que eu pude orientar, o melhor que eu pude fazer, e a parte dele. Então tranquilo. Claro. Eu te passo que não deverias te preocupar com abrir, fechar, essa parte de chakras, por exemplo. O estudo dos chakras e o entendimento é importantíssimo, como entendimento, porque faz parte dos nossos corpos energéticos. Eles são os portais, as entradas e saídas de energia dos nossos corpos. Mas a gente sempre tem a vontade de achar fórmulas rápidas, como abrir, fechar. Alguém te diz que o chakra frontal te abre a percepção, a vidência, então você sai correndo atrás de fórmulas mágicas para manipular energias que muitas vezes ainda não estão prontas para estarem expandidas, abertas. Então, na verdade, assim, quando se fala em abrir, fechar ou qualquer outro, é um processo natural. Que possamos partir do estudo, do entendimento, porque com o estudo e o entendimento todo o sistema começa a funcionar na intensidade ideal para que não te traga malefícios, a princípio energéticos e depois físicos, que é a decorrência, e aconteçam as coisas naturalmente como devem ser e como muitas vezes foram programadas por nós mesmos. Exatamente, isso que o Luciano colocou é fundamental. Não tem isso, eu vou lá, vou fechar teu chakra, vou abrir teu chakra. Não existe essa colocação. O processo é um processo automático de estudo, de participação, de conhecimento, de sintonia com os mentores e de postura íntima da pessoa. Quando a gente fala abrir, é no sentido de que a pessoa se entrega, entende? Ela entra no sofrimento do outro, então ela abre, é nesse sentido. Mas não é um gesto, estou abrindo teu chakra, estou fechando. Não tem nada disso, porque existem alguns lugares que faz essa confusão, né, Itaili? Então, o Itaili é um estudioso da doutrina também. Bem, eu queria, não sei se já mandaram essa pergunta, mas é muito comum a seguinte questão. A pessoa chega no atendimento fraterno e diz, olha, como o Norton falou, eu estou vendo o espírito, estou ouvindo barulho, etc, etc, etc. Me disseram que eu sou médium, o que é que eu tenho que fazer? Eu não quero isso, tirem isso de mim, né? Eu quero que vocês tirem essa coisa de mim, né? E eu não quero nada a ver com mediunidade. O que é que se fala com a pessoa, como se encaminha, né? Porque em alguns lugares dizem o seguinte, você é médium, tem que desenvolver, ou então vou para a mesa mediúnica, né? Isso acontece, né? Então, né? Vamos ver o que vocês colocariam aí. Pode ser. Primeiro, o que vemos falando desde o início. Ouvir, se colocar no lugar do outro. Né? Na situação, na cena colocada aqui, sim, a pessoa está apavorada, não quer e tem uma sensibilidade que ele não gostaria de não ter.
Então esse é um primeiro ponto, né? E veio nos pedir ajuda. Exato. Né? Então, primeiras normas, primeiras medidas, perguntar mais o que falar, né? Por que esse medo, o que aconteceu, que informação ele tem e tal. Né? Temos que ouvir, temos que entender de onde que nasce essa situação, essa resistência. E já vem uma série de orientações a respeito, né? Exato, e na medida que vamos ouvindo, vamos entendendo o que está acontecendo e tal, e vamos orientando, vamos explicando, tentamos fundamentalmente desmitificar. O medo, né, normalmente tem a ver com desconhecimento, né? Então, quando a pessoa passa a conhecer, passa a entender que o processo dele, no caso da mediunidade, é um processo natural, normal, que tem milhões de pessoas que trabalham positivamente com um processo mediúnico, que é uma ferramenta maravilhosa de auxílio, que tem um monte de possibilidades e tal, e que tem ferramentas, estudo e tal, tem tudo ao alcance para ele atuar do jeito que ele quiser, mesmo se ele não quiser atuar com mediunidade. Então, antes de mais nada, ouvir e orientar, explicar e esclarecer. Isso aí resolve 60% a 70% do problema. E a partir daí você faz o resto para tentar dar um direcionamento que feche, né, aquela pessoa, né? Se ele quer realmente trabalhar aquilo, se ele não quer, tentar direcionar. E ele vai escolher, vai montar os recursos, as ferramentas, as possibilidades, está no lugar certo, porque aqui de fato se estuda profundamente a mediunidade. Então ele vai ter aqui um lugar adequado para entender muito daquilo que está acontecendo com ele. Mais ou menos esse é o esquema, né? Passa o microfone para o Itaeli lá. Posso botar o meu pitaco? Isso, vamos passar o microfone para o Itaeli. Itaeli é presidente de um centro espírita aqui, o Raul Machado. Ele Machado. Tá. E a gente tem aquele programa espírita que você pôs semana passada também, lá na televisão. Muito bem colocado, o nosso irmão ali, quando ele diz que o estudo da mediunidade se faz importantíssimo e necessário. Muitas pessoas chegam à nossa casa dizendo o que o Ricardo acabou de dizer, que eu tenho mediunidade, disseram isso, mas eu não quero saber de centro espírita a minha vida toda. Então, se o desenvolvimento, o estudo da mediunidade se der àquela pessoa durante um relativo tempo, que esta obra que foi citada ali é excelente, as duas, não só essa como as outras do projeto Manuel Filomeno Miranda, excelente, ele estuda, como nós temos pessoas lá que durante 2 anos estudaram conosco a mediunidade, saíram, estão nas ruas, sem pertencerem ou sem participarem de casa espírita alguma, de sessão mediúnica alguma, mas estão executando o seu trabalho de sensitivos, de médiuns, aí pelas cidades, como foi colocado ainda há pouco, pela moça aqui também, com ajudas e com a inspiração nas horas oportunas. Exato. O estudo é importantíssimo da mediunidade, embora não se queira participar de um grupo ou de uma casa pelo resto da vida. Inclusive o seguinte, existem palavras que assustam a pessoa que não tem conhecimento. Como disse o Salinas, desconhecem a situação. Então, há um cuidado que a gente pode orientar outras pessoas que estão começando a fazer atendimento fraterno, não usar a seguinte expressão: você é médium, então você vai ter que desenvolver a sua mediunidade. A pessoa fica apavorada. Mas não quero que o espírito comece a pensar, se não diz, ela pensa, não quero que o espírito entre dentro de mim, não quero que, não acontece, né? Não quero ver morto, enfim, coisas do gênero, né? Então a gente não deve dizer, você tem que desenvolver mediunidade. Por quê? Ela vai fantasiar. Então o que você vai dizer? Olha, muito bem, isso lhe preocupa? Primeiramente, primeira informação, é muito justo que isso lhe preocupa. A pessoa vai ficar outra do meu lado. Né? É muito justo que isso lhe preocupa. Segundo, nós vamos lhe ajudar. Duas coisas, está do meu lado mesmo. Terceiro, sabe como nós vamos lhe ajudar? Você não precisa trabalhar mediunicamente. Que bom. Mas você precisa aprender a controlar o fenômeno mediúnico. Isso me interessa. Você precisa controlar o fenômeno mediúnico. Sabe por quê? Senão a mediunidade vai dominar você e você ficar recebendo espírito no ônibus, na rua, no campo de futebol, nem sabe que está recebendo, começa a ter influência e tem um montão de problema. Pode acontecer problemas. Às vezes tão graves que eu não vou nem citar para a senhora para não lhe assustar. Mas não vai acontecer com a senhora.
Agora, de qualquer forma, é o seguinte, existem alguns probleminhas, tem pessoas que passam problemas emocionais, mentais e tal, porque ficam vendo espírito, conversando com o espírito, né? E todo mundo conhece. Chega um colega médico nosso, muito bem intencionado. Você fala com quem não existe? Fala. Você discute com quem não existe? Você vê quem não existe? Então, vamos internar, porque, evidentemente, o indivíduo está completamente louco, porque fala com fantasma e discute com fantasma, né? Então, para que isso não aconteça, você tem que dominar a mediunidade. Ah, como? Estudando. Eu não quero desenvolver. Não, você só vai estudar. Tem um grupo aqui, não é de desenvolvimento. Você vai estudar o que é mediunidade, quais são os tipos, como é que se sente, como se faz o que e tal. E você vai, tem curso aqui, antes faz um curso prévio, tal, programa básico e tudo mais. Depois vai sendo atendimento fraterno, tomando um passezinho e tudo mais. Depois você vai começar a estudar para conhecer e dominar isso. Ah, bom, eu pensei que ia ter que receber espírito e desenvolver mediunidade. Não, não precisa. Precisa estudar. Depois as coisas vão acontecendo e a pessoa até pode desenvolver, não desenvolver e tudo mais, mas é outra conversa. Então a abordagem a palavra sutileza é muito importante. Entende? Depende de quando você coloca, a pessoa fica assustada. Ela fica imaginando um montão de bobagem, né? Ou coisas, como eu disse o Luciano, não quero ver morto, né? Como se a morte existisse, não existe, né? Mas então tá, que nós temos lá mais alguma questão aí? Tem uma pessoa que é de Florianópolis, que até trabalha com a gente na quinta-feira no PBDE, no Programa Básico da Doutrina Espírita, que é a Rosana, perguntando quando ajudamos a outras pessoas, amigas ou familiares, mesmo não ocorrendo em centros espíritas, como podemos nos proteger para não absorver as energias da pessoa que estamos ajudando? Proteção é sinônimo de estado. Por exemplo, quando você vai atender uma pessoa, se você está desequilibrado, se você está num momento que não esteja bem, qual é a tendência? É vibrar nessa frequência. Um atendente fraterno, que é o nosso caso da nossa conversa de hoje, se presume que a pessoa esteja, no mínimo, em condições de ouvir alguém. Então, assim, essa proteção seria o quê? Proteção é você se sentir em condições de energética, de atender alguém que esteja, naquele momento, precisando da tua ajuda. Existem alguns artifícios que ajudam muito. Por exemplo, se você nota que a pessoa está muito descontrolada, que é uma pessoa negativista, que é uma pessoa que normalmente traz muitos problemas com ela, você pode visualizar em volta de você, você pode criar, montar, porque nós somos usinas de energia. Sendo usinas de energia, a gente pode montar energeticamente em volta da gente uma pirâmide, um cubo. Você visualiza isso e isso acontece mais do que se imagina. Criando esse campo de energia e você sentindo-se dentro dele, você está sabendo que está protegido. Então esse é um artifício, mas nada adianta querer criar energia se você está em descontrole. Então a primeira coisa é a reforma íntima. Você, como um trabalhador, não é um santo e nem vai ser. Pelo menos nessas encarnações que estamos aqui. Mas a busca desse controle, isto é o que faz a diferença entre uma pessoa buscar o equilíbrio e não equilibrar. Deixa eu falar uma coisa. O Luciano fez umas colocações interessantes sobre as ideoplastias, as formas de pensamento que se pode fazer em torno da gente. Ele usou pirâmide, círculos, não precisa ser pirâmide, cilindro, tanto faz. Ele até deu vários exemplos por causa disso mesmo. Mas é interessante fazer um campo em torno da gente, da forma que a gente gosta, não há problema. E esse campo é uma formação ideoplástica, você mobiliza fluidos, você cria esse campo. Eles fazem isso nas colônias espirituais também. Nós podemos fazer, nós somos espíritos encarnados, mobilizamos energia. Então o indivíduo... Exato, a gente, eu vou me concentrar, vou fazer em torno de mim um cilindro azul e prata. Azul porque é paz e harmonia, é a primeira cor que o bebê enxerga, é azul. Quando a gente olha para o céu sem nuvem é azul, é uma ilusão, mas é azul por quê? Porque é a frequência de paz, de harmonia, mais fácil de captação, por isso a gente vê o céu azul.
E o prata porque é isolante, certo? Imagina um termômetro de mercúrio, um luar assim, uma energia prata. Você ideoplasticamente monta isso. Então, uma forma de proteção. Agora, não adianta nada fazer isso, né, Luciano, se não estiver bem com a gente mesmo. Isso racha na hora, né? Mas é importante, é um artifício energético que se monta. Considerando que não é o mais importante, mas pode ser feito. Passa no microfonezinho. Repete lá. Você está sentindo obsediado, está sentindo que tem alguma coisa assim, né, negativa, assim, pesada em volta de você. Você inevitavelmente atraiu. E você corre a esse artifício e não funciona? Funciona, né? Por mais que a tua vibração não esteja... Tá sem microfone, começa a Salinas então. É bom. Tudo parte da tua postura mental. Eu já tenho um negocinho aqui. Tudo parte da tua postura mental. Como o Luciano falou, o Ricardo falou, são artifícios, né, mentais que promovem a movimentação de energia, que promovem o fortalecimento da tua situação, da tua postura mental, né? Falou, não precisa ser uma obsessão, mas vamos dizer assim, uma influência, às vezes uma queda, a gente não está sempre lá em cima, né? Às vezes dá uma queda de N situações, né? Estamos lá embaixo, né? Uma postura mental, né? Se conectar com o alto, criar esse cenário, mentalizar inclusive um dia maravilhoso, olhar, né? Sair, abrir a janela, olhar para fora, ver mesmo aquele cenário, te coloca para cima, né? Então são formas, bengalas que nós temos para sair às vezes de alguns picos lá embaixo, né? Então funciona, claro que funciona, né? E enriqueço mais ainda a tua informação. Quando, mesmo muitas vezes nem ainda acreditando que você tem essa energia, mesmo ainda não acreditando que você tem essa energia, você já está criando um sistema de automatização. Ou seja, nas horas que você precisa, você está sintonizando com as energias que devem ser realmente conectadas, que são as energias da luz, as energias de frequência alta. Portanto, no início, você ainda pode estar em dúvida. A médio prazo, com a frequência desse exercício, você vai ser uma usina irradiadora de luz, porque isso fica automático. Mais uma questão na internet? Tem uma perguntinha última, doutor Ricardo, para o tempo, né? Tem a Bianca, de Florianópolis mesmo. Boa noite. Tem uma dúvida. Quando uma pessoa, há anos, sempre tem pensamentos negativos e passa muito tempo sempre vendo e imaginando situações ruins para tudo, como se estivesse vivenciando somente um desfecho ruim para algumas situações, isso pode ser um caso de obsessão? Tá, tudo bem. Bom, resumidamente pode. Resumidamente pode. Pode não quer dizer que seja. Né? Às vezes são questões emocionais, é questão familiar, é questão íntima da pessoa, um problema psicológico, enfim, há várias causas. Mas uma delas, sim, pode ser influência espiritual persistente em processo obsessivo. É possível. Convém ela ler, estudar, se aproximar, etc. Para finalizar, é o seguinte, tem um casal de amigos, ela chama-se Adelina, ele chama-se Lúcio, tá? São nomes assim, fictícios, assim, né, de amigos nossos, que trabalham em uma determinada casa espírita e dirigem um grupo mediúnico. Só que as pessoas que integram o grupo mediúnico ficam ligando o telefone para eles e contando seus problemas, chorando suas mágoas, e acontece, ficam, digamos, como se diz no popular, alugando. Eles estão na casa deles, com seus compromissos, com as suas tarefas, com as suas obrigações e com as suas famílias. Lugar de atendimento fraterno não é passar o telefone e ficar alugando a pessoa para isso. O centro espírita é o lugar de atendimento fraterno. Marca, mas ele é meu amigo, dirige o grupo mediúnico. Não interessa, marca um horário com ele, com ela, vem conversar, fala face a face, traz o problema, comenta, pede esclarecimento, pede ajuda e abre o coração e abre o jogo, né? Não é por telefone, fica isso. Então isso não só acontece com a Adelina e com o Lúcio, mas acontece com muita gente
aí em outros lugares. Então é um alerta, uma lembrança que serve lá para Mato Grosso, para São Lourenço, para Fortaleza e serve até para nós mesmos aqui, de todos nós, né? Então, gente, o Centro Espírita tem entendimento fraterno, se marca, se conversa, se agenda, há uma estrutura, há uma proteção espiritual, uma seriedade, né? E tem toda aquela equipe dedicada a isso, a espiritualidade, como disse o Luciano, tem 2 ou mais presentes, né, Norton? Tem a espiritualidade acompanhando. Gente, infelizmente já passamos do nosso horário, são 9h33. Muito obrigado, Salinas, muito obrigado, Luciano, muito obrigado, Norton, que estão representando as mulheres também, a Rita, a Helena, o que mais aqui não vieram hoje, né? Adriana, né? A Adriana está do outro lado. O Cláudio, só das mulheres, né? Mas tudo bem, aqui o Cláudio é o marido dela, né? Gente, então vamos encerrar a nossa reunião agradecendo a equipe espiritual, as luzes derramadas aqui, as pétalas de flores ideoplasticamente trazidas pela equipe espiritual, né? Que carinhosamente depositam nesse ambiente todas as nossas energias que nós necessitamos. Possamos absorver essas energias, integrá-las conosco, respirar o perfume amigo desses companheiros da espiritualidade. E que vocês em casa, sintonizados também, recebam muita paz, muito amor. Muito obrigado a todos.